A gente vai compartilhar um pouco mais na semana que vem e tentar ver se a gente dá uma sequência no assunto para ajudar alguém aí a responder alguma coisa, alguma pergunta aí, sei lá, alguma coisa assim. Mas a gente finaliza a nossa conversa e eu quero dizer para você que essa conversa ela pode ser subdividida para várias outras sequências, porque cada ciclo de palestras são 5 palestras. E a gente pode escolher 5 temas dentro de um tema. Como pandemia agora, por exemplo, eu estou subdividindo os temas. Então, até concluir, eu vou trazer 4 temas dentro de um tema. Maravilha. E a gente pode subdividir isso aí e dar uma sequência. Dar uma sequência para frente, para a gente não perder. Mas o que foi que vocês entenderam hoje? Qual é a avaliação que vocês fazem hoje da nossa conversa? Eu, na semana passada, algo que ficou muito fixo para mim foi a questão da confiança e a questão o senhor fez de várias coisas que falou, eu lembro muito bem da questão da briga, que a gente, quando começa a brigar, você começa a tentar um ofender o outro, ao invés de atacar o problema. Isso ficou, assim, muito, muito ressaltado também. De hoje, quando o senhor começa a falar sobre a questão da razão e da emoção, não é que elas tenham que não tenham que existir, elas precisam existir, foi o que eu entendi, mas que elas precisam buscar um equilíbrio. E quando a gente se posiciona para falar do outro ou de si, a gente automaticamente usa a emoção e a razão. Para falar de mim, eu uso a razão. Para falar do outro, eu uso a emoção. Automaticamente, eu perco o equilíbrio quando a gente decide falar de si ou do outro, né? Ou é indagado. E então, o que a gente... E que eu entendi? Que a gente precisa buscar equilibrar a emoção e a razão para que a gente consiga ter a plena consciência de quem somos, de quem a outra pessoa é e de quem é Deus em nosso relacionamento. Perfeito. Simone, quer falar? Ele já fez um resumo aí, mas nós temos o que ficou fixado na minha mente ter o equilíbrio, nunca você apontar, você tem que se conhecer, principalmente os erros, os nossos defeitos, para depois você observar o defeito do outro, porque você sempre observa o defeito do outro e você vai ficando, vamos se dizer, sem defeito. Você sempre vai olhando para o outro e o seu vai ficando oculto e você vai acabar assim, no sentido de pensar que você vamos se dizer, perfeito, que sempre o outro vai falar algo de ruim para você e você sempre vai achar que o outro é ruim, você é a perfeita. Então tem que ter um equilíbrio e olhar mais para você, eu tenho que olhar mais para mim dos meus defeitos do que dos defeitos de Wellington. Exatamente. Quando você enxergar mais o seu, você vê o melhor dele. Isso. E ter sempre um equilíbrio e botar sempre Deus, né, na frente. Porque quando a gente coloca Deus na frente, o casamento dá continuidade, mesmo sabendo que o outro tem defeito, mas se tem um equilíbrio, sempre pensando, sempre no outro. Mas... E quando o senhor fala sobre um assunto que é assim, acaba sendo um assunto que diverge, eu não vou nem falar polêmico, mas que há divergência, naquele casal que Deus, ele reina, ele centraliza, e que Deus está no centro, não há esse tipo de agressão. Eu, pelo menos, acredito.
Surgiram agressões durante a pandemia. Tem casais que estão frequentando igreja e marido batendo em esposa e, às vezes, liderança fazendo com que fique. Eu faço, pastor, uma analogia à seguinte situação. Aquelas pessoas que estão dentro da igreja e se afastam da comunhão com Deus e da congregação por causa do irmão do lado, elas não estão ali por causa de Deus. Então, se o cidadão está casado com a mulher e ele está agredindo ela dentro da igreja, se posicionando como evangélico, ele é o joio. É o joio e o trigo. Ele está ali no lugar, claro, precisando de tratamento, precisando de ajuda, mas ele é um hipócrita. Então, o que esperar de um cidadão hipócrita? O que esperar de um cidadão que... E olhe que é interessante isso. O senhor falou na sexta-feira sobre essa situação. No sábado, eu estive com um casal que disse: menino, eu fiquei impactada. Estava na igreja no culto domingo e o pastor, não convém dizer, o pastor estava pregando dizendo o seguinte: irmã, você que casou com o seu marido e você tem que ficar com ele até a morte. E nessa linha, uma irmã se levantou no meio do culto. Ela, nova convertida, parou e ficou olhando assustada. E a irmã: pastor, vou dizer uma coisa ao senhor, eu queria que meu marido morasse aqui na igreja. Eu queria que a gente morasse aqui na igreja, porque ele está aqui na igreja. Aí eu digo: o senhor está dizendo que tem que só deixar a morte nos separar, né? Mas eu estou pedindo que queima Jesus, mata ele, Jesus, porque aqui ele é um homem. Em casa, ele é um monstro. Isso num culto com umas 70 pessoas. E essa pessoa que estava, ela recém-convertida, ela disse que olhava assim, assustada com aquela situação, que achou que era uma peça teatral. Pela irmã ter sido realista naquela situação. Aí eu disse: me consiga o número dessa irmã. Para quê? Eu vou botar ela para dar um testemunho no Família Forte. Aí a irmã aqui cortou, disse que não. Mas não foi brincadeira, foi algo sério. E é isso. De pessoas que o senhor falou na sexta-feira, tratou do assunto. No sábado a gente viu algo do lado, alguém falando que viu isso sem ter visto a live do senhor, sem nada, outro tema, a gente falando de escola bíblica, a gente falando de palavra, e a pessoa falou que ficou impactada com a postura que aquela mulher teve no culto, né? Mas essa é a questão. O cansaço é muito grande. As pessoas estão vivendo por aparência, estão vivendo dentro do processo de status. Nós falávamos isso também na live passada. O status faz com que as pessoas elas vendam apenas aquela imagem de entrada. É aquela imagem bonita, de chegar e sair da igreja, os filhos bem arrumados, a mulher bem arrumada. Então, assim, é aquela imagem de entrada, é aquele jogo de entrada. Mas, na prática, é outra coisa. Então, quando nós falamos sobre essas questões, isso se remete muito à questão de igreja, dentro do contexto da igreja. As mulheres estão vivendo infelizes, amarguradas, desesperadas, sem ter o que fazer. Nós finalizamos a live da anterior falando sobre isso. E não pode falar nada, não pode dizer nada para ninguém, porque as pessoas não vão acreditar, mas estão dando glória a Deus, aleluia. Aí a gente entra na outra questão. Esse cara, ele é doente? Bom, é um ponto. É um ponto. Esse cara, ele sofre de algum processo esquizofrênico? É o outro ponto. Esse cara, ele tem monitoramento espiritual? É o outro ponto. Às vezes não tem. A igreja tem algum tipo de trabalho dentro
desse critério de aconselhamento de casais diretamente, é outro ponto. Às vezes não tem. Você está compreendendo? Então, assim, Sim, é um contexto, né? eu vou classificar ele como? Eu vou classificar como monstro, como hipócrita, como delinquente, como violento. Eu vou classificar ele como o quê? Então fica aí a pergunta. Porque, assim, você tem que eliminar todas as possibilidades. Se esse camarada, ele bate na mulher e ele tem cultos, palestras, orientação, um mentor dentro da igreja e tudo mais, e ele faz isso, é um ponto a se pensar. Se esse camarada, ele tem todo o conforto, a mulher trata muito bem e tudo mais, e ele faz, ele tem que... É outro ponto a pensar. Então, assim, a gente vai ter que classificar o cara, ele vai ter que fazer a escala dele e classificar. Então, eu vou denominar ele logo como hipócrita, como falso irmão, como falso profeta, como o quê? Essa violência está partindo de quê? É ele mesmo que é assim? Ou é a mulher que provoca? Ou quem gosta de fazer a coisa errada é a mulher e ele se revolta e acaba sendo violento porque ele não tem estrutura emocional e educacional para tratar do assunto? Então, cada caso é um caso. Não, é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a situação é muito complexa. Uhum. Ela é muito complexa. E dentro dessa complexibilidade, você vai ver simplesmente a igreja desmoronando. Porque falta bater de frente. Só isso. Se tiver o confronto, a pessoa é tratada. É tratada. Aí você vai tratar, você vai ver quem merece, quem não merece, quem é bom, quem é ruim, quem está assim, quem está assado. Porque às vezes você está dizendo que o cara é hipócrita, mas na verdade ele é apenas uma vítima da sociedade. E aí você faz lá aquele encontro bonitão lá, de 200 casais, 300 casais, aquela coisa bonita e tudo mais, tira foto e faz aquela coisa, mas o cara está doido para terminar ali, para meter a mão na cara da mulher. Mas ela gosta. Você sabia disso? Não, não sabia. Então, a gente tem que identificar qual é a perspectiva do masoquismo. A gente tem que começar a pensar perfeitamente qual é a grande perspectiva do sadoquismo. A gente tem que começar a pensar aonde vai, até o quê, as doenças psicossomáticas, né? Enfim, a gente tem que começar a pensar. Por que isso acontece dentro da igreja? Porque não existe um trabalho específico acerca da violência dentro do conceito de família. Por que não existe? Só tem santo, querido. Fora disso, é hipocrisia. Mas eu pergunto para você, é todo casal que tem a orientação que você já teve na vida? Não são poucos. E aí você vai ver gente se debatendo o tempo inteiro dentro da igreja, mas não tem a informação que deveria ter como casal. Outra coisa que é muito conflituoso e que a gente gera isso todos os dias. O casal vai para a igreja hoje. Ele se converte hoje. Geralmente converte a mulher para depois converter o homem. Eles têm, na verdade, uma forma de se relacionar absolutamente diferente. Eles vivem dentro de uma cidade que é festa todos os dias. Sexta, sábado, domingo e segunda gorda da Ribeira, segunda gorda do Harmonia, segunda gorda do Baile da Santinha, depois a gente tem terça do Tchan, depois a gente tem quarta do Chiclete, tem quinta de Daniela, tem sexta de Ivete, tem sétima, e lá vai. Você vive numa cidade onde é festa todos os dias, onde a sexualidade é absolutamente exacerbada, onde as pessoas não têm um controle absoluto de nada, e aí se converte.
E agora, a partir daí? Então, os conflitos continuam, meu amigo. O cara se converteu, está todo bonitinho lá, mas a carne, lembra que a gente falou sobre isso? Tá A carne é gritando. problemática. A carne é problemática, é o vício, o costume. E aí, um entra numa sequência de santidade, o outro não consegue entrar 100%, o pau quebra. Você está entendendo qual é a situação? Então, antes da gente fazer a classificação do indivíduo, a gente precisa ver qual é a dinâmica, a dimensão da dinâmica, para a gente discutir tema por tema, porque não é fácil. Então, assim, você está no país continental, mais especificamente numa cidade conhecida como a cidade da festa. Então, o cara se converte hoje, o cara era acostumado a ir para o Olodum, para sexta-feira de não sei o quê, terça da bênção. O cara está acostumado a tomar o banho de ebô, tomar o banho de folha, a passar pelo gato preto, debaixo da escada de não sei o quê. O cara está acostumado à superstição. O cara está acostumado a uma série de coisas. De vez em quando, né? Entendeu qual é a situação? Aí depois a gente quer que os casais na igreja sejam todos santos. Então, os problemas, meu irmão Wellington, os problemas, eles continuam, eles não pararam, não, eles vão continuar. A pergunta é, quem vai tratar desse assunto? Infelizmente, o conflito que nós temos hoje é resolvido à base de santidade. Meu irmão, você tem que se converter, irmão. Tem que orar aí e tal, para Deus te dar tranquilidade. Aí você está meio cabeça quente. Mas é porque quando eu casei, eu era acostumado a fazer tal situação sexual. E a mulher não quer mais. Claro, pô, ela foi para a igreja e agora está buscando santidade. Só que você entende que aquilo ali não é ainda o ideal. E aí? E aí? Quem é que vai entrar nessa briga para ajudar aí? Diga aí. Tá vendo como o negócio fica estreito? Agora é muito fácil a gente criticar, a gente tal, a gente questionar. A mesma coisa é a mulher que bate em homem. Quantas mulheres estão batendo em homem aí? Quantos homens vai para a igreja de cara roxa? Ninguém nunca comenta sobre isso. Então é necessário olhar a questão com sensibilidade, observar a igreja como um todo. A gente tem que deixar que esse negócio só tem santo, não precisa, não fala sobre droga porque lá só tem santo, não fala sobre traição porque só tem santo, não fala sobre violência porque só tem santo. Não, a gente tem que debater os assuntos, criar sala de bate-papo, gerenciar as situações, levantar grupos, casais, pessoas que possam tratar do assunto. Caso contrário, a gente vai continuar vivendo a mesma coisa. E esse relato que a irmã contou para você está se tornando cada vez mais natural. Relatos de pastores, de bispo, de bispa, de não sei quem, que bate, que espanca, que corta com ponta de faca, que ameaça com arma de fogo e tudo mais, você tem que fazer o que eles querem. E é assim. E de vez em quando você vai encontrar lá um casal que está brigando porque o marido convidou a mulher para ir no swing. Ah, mas ela separou dele porque ela agora é santa. Não, ela separou dele porque ela não quer viver mais aquela vida. Não é pela santidade, é porque ela sabe que se ela for, ela vai ficar também. É a carne que pulsa forte. E a gente tem que saber o que é que a gente quer. O que é que você quer, afinal de contas? Por isso eu digo, o casal ele tem que ter determinação, gente, independente de qualquer coisa.
o amor pelo outro, a luta, a guerra pelo outro, tem que ser diária, não pode ser uma coisa esporádica, porque os vícios, os costumes, as velhas práticas, tudo aquilo lá acompanha nossa mente, nosso dia a dia o tempo inteiro. Agora, se a gente não pode falar desse assunto, a gente aborta a missão e fica aqui dentro da razão e da emoção. Temos mais 3 sextas-feiras e a gente vai trazer esse assunto, sim. Esse assunto é problema, meu irmão. Mas a gente vai trazer, sim. Esse assunto é problema, meu irmão. É problema, Wellington, porque é delicado. É um assunto delicado. Porque você quer que eu mude, mas você não entende de que eu tenho 50 anos. Então, são 50 anos no pelourinho, meu amigo, para mudar da noite para o dia. Isso é uma injustiça. Entendeu qual é o problema? São 50 anos tomando cachaça, 50 anos fumando maconha. E como é que você quer que de uma hora para outra o camarada se torne um santo? Então, é um processo. E a gente tem que trazer esse processo de uma forma mais consciente, respeitando o outro, ajudando cada dia um passo. É uma criança que está renascendo. E na primeira curva, a gente vai chamar ele de hipócrita. Você está entendendo qual é a situação? Isso vale também para a mulher, querido. Tem muitas mulheres viciadas aí em uma série de outras coisas. Viciada em jogo do bicho, loteria, não sei o quê, papapá, e popopô, e uma série de outras coisas, e que pratica, e que faz. E Deus não condena uma fezinha, então vai. Deus não condena não sei o quê, então vai. Permitindo. Mas é o que eu estou falando. Se houver um discipulado forte, se houver um processo discipulatório, as coisas elas ganham transições. Mas se você apenas cobrar da sua mulher e você, na verdade, não tiver um acompanhamento, ela vai se retar com você. Porque sabe que quando você tem desejo, você toma seu vinho. Sabe que quando você tem desejo, você toma uma cachaça. Quando você tem desejo, você toma uma cerveja. E você acha que ela vai aceitar você cobrando dela o tempo todo algo que você não consegue fazer, querido? Você está entendendo o porquê que os casais brigam muito? A questão está aí. Primeiro, que nós temos conversões e precisamos de acompanhamento dessas conversões. Você não pode mudar da noite para o dia, é um processo. E casamento é um negócio assim, que todo mundo tem autoridade para falar. Todo mundo quer falar, todo mundo quer orar, é uma beleza. Mas você vive na sua casa. Todo mundo quer falar de casamento. Mas você vive na sua casa. Então é necessário que a gente traga para o dia a dia aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. A realidade do casal. Qual é a realidade do casal? Qual foi a sua vida pregressa? E qual é a sua vida hoje? Tem que compreender, tem que entender, tem que ter esse raio-x. Claro que o Espírito Santo ele vai fazer a obra. Mas a gente não pode pegar a nossa carga e colocar sobre a proposta espiritual para que tudo mude. Vem a força de vontade, tem o desejo,
tem o acompanhamento, tem o amor, tem todo o processo. Então, assim, é difícil porque as pessoas elas não conseguem equilibrar razão e equilibrar emoção. Novo crente, vivendo dificuldade. Quantos casais novos crentes estão aí em tempo de separar? E essa pandemia piorou. O camarada acostumado a ter 2, 3 mulheres. Está na pandemia, todo dia olhando para a cara de uma só. Briga não é certa. Você, Meu Deus do céu, meu Deus. Meu filho. O cara se converte agora, ele entra na igreja agora, mas ele continua com 2, com 3. E pedindo a Deus que renove o coração dele, que ele fique com uma só. Aí vem a pandemia e prende o cara dentro de casa. Entendeu? Sim, senhor. Essa história para o crime passional é uma questão de um pulo. É uma questão de um passo. Aí ela vai e proíbe ele de sair porque ele tem que ficar em casa. Aí ele vai e mata ela. Então, se você não tiver a capacidade de raciocinar nesse contexto, todas as pessoas que estiverem errando, elas vão ganhar uma nota. Qual é a classificação que você dá? Esse não tem fé. Esse é hipócrita. Esse é esquizofrênico. Esse é não sei o quê. Mas, gente, vamos pensar. O processo está equivocado. O processo demora. Agora, vamos usar a linguagem diária do nosso dia a dia. Irmãos, sabemos da dificuldade de todos. Acreditamos que Deus é o Deus que cura, salva, liberta e restaura. A partir de agora, vamos trabalhar para que isso aconteça e seja real. Vamos colocar o nosso casamento diante do Senhor, porque Ele vai nos ajudar. Não é fácil. Fale a verdade. Fale aquilo que você de fato conhece. E não aquilo que você acha que biblicamente vai acontecer. Porque não é isso que a Bíblia fala. Não esqueça. Não se indigne por causa dos malfeitores, porque cedo serão se fazem como a erva e murcharão como a verdura. Confia tão somente no Senhor. Então, conheça você, conheça seu inimigo e o Deus que você serve. Amém. Caso contrário, é desespero, é sofrimento, é uma série de coisas. Mas fica aí, mais um momento bom aí para nós. Jesus abençoe ricamente a vida de cada um participante. Quero louvar a Deus pela vida de vocês. E aí, pedir perdão aí, né, por todo esse desconforto aí que nós tivemos hoje, mas é natural. As pessoas que mudaram, que linkaram e tal, que conseguiram voltar para essa situação, pegaram sua bênção, né, pegaram sua porção. E aquelas que não conseguiram, vamos orar por elas e pedir a Deus que elas possam voltar na próxima conversa, para que a gente faça uma interação. Na próxima conversa eu vou fazer o apanhado das 2, para que a gente entre na terceira, e assim a gente vai seguir, ok? Mais alguma coisa para a gente orar? Lembrando que a gente vai fazer aí um trabalho maior na divulgação, vamos continuar no Zap e treinar antes no Facebook para que a gente, no Instagram e no Facebook, para que a gente use as 2 plataformas. E para aquelas pessoas que queiram fazer perguntas, nós temos o site, o e-mail familiafortehoje@gmail.com. Certo. Agora coloca aí, viu? Por onde anda o meu amor? Pastor? Oi. Se as pessoas quiserem fazer pergunta na hora, pode mandar por essa portazinha. E a gente olha. Pois é. Que às vezes as pessoas querem fazer. Às vezes as pessoas querem fazer uma pergunta na hora e imediato coloca nesse ponto de interrogação que dá para Dá sim. fazer.
Até eu vou fazendo a leitura aqui e vou compartilhando. Não tem Isso. problema, não. Pode fazer as perguntas. Pode fazer. Que é bom interagir, vamos aproveitar o momento que o pastor está aí e a gente faz as perguntas e ele responde. Pronto. Ó, vamos, na próxima sexta-feira, a gente vai falar de um tema interessante. Por onde anda o meu amor? É Por bom. onde anda o meu amor? Pode deixar. É uma pergunta, mas é uma pergunta intuitiva que a gente vai trazer o tema em cima disso. Por onde anda o meu amor? E aí a gente vai trabalhar essa questão, porque o próximo tema vai ser em cima dessa pergunta aí. Ok? Ok. Mas continua firme, acredita nos seus sonhos, acredita no projeto que Deus tem para a sua vida, para a vida da sua esposa. Amém. Acredite no seu ministério, acredite naquilo que Deus tem como sonho para a sua vida. Não deixe que nada isso de negativo venha abater você. Porque, infelizmente, as questões de conflito, de luta, vão acontecer. Vão acontecer. Mas o importante de tudo é que vocês estão buscando o lugar certo, o momento certo, a coisa certa para a vida de vocês. Não parem de sonhar. Não parem de sonhar. Precisa continuar sonhando, senão fica pelo meio do caminho. Um outro detalhe, só para eu fechar aqui com oração. Não esqueçam, se o projeto é esse, então viva o projeto, senão as pessoas vão cobrar de você. Ok? Vai falar de casais, então tem que dar exemplo de bom casal. Se não der exemplo, o negócio fica estreito. Aí é hipocrisia. Comece aí a tratar esse negócio dessas explosões aí, porque Deus, ele quer realmente fazer um grande negócio. Mas é necessário que se dê lugar. Amém? Amém. Vamos lá, então, para a gente finalizar. Querido Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor realizou em nossas vidas nessa noite. Ó Deus, eu quero entregar o Hélio e o Simone nas tuas mãos e te pedir a tua graça infinita e inaudita sobre a vida dos teus servos, ó Pai amado, e todos os casais, todas as pessoas que estão ao alcance da nossa voz, sejam ricamente abençoados e o Senhor possa estar repreendendo toda intriga, todo conflito, toda briga, todo desagrado, todo embaraço nas vidas conjugais que deram ouvidos para essa palavra. Que o Senhor possa estar fazendo um renovo na vida de cada um deles. Nós te louvamos, glorificamos o teu nome e desde já te exaltamos. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Fica na paz. Hoje foi bom demais. Foi. A gente falando num assunto muito bom. Agora, anota esse tema aí da cumplicidade, que é um negócio muito bom, viu? O camarada, quando se converte, não tem cumplicidade não, viu? Ele busca aprender a cumplicidade, a compartilhar, porque não tem não. Mas, na prática, as pessoas entendem que chegou na igreja, é santo. E não é. Beijo no coração. Fica na paz. Um abração, irmã Simone. Um abraço da irmã Ivete. Beijo em Tá Silas. jóia. Tá jóia. Tchau. Tchau.